Farofa Conceito. Bem-vindos ao episódio 320 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean. Eu sou o Armin. E eu sou o Fábio. E nesse episódio a gente vai falar de ex-Disney, vamos falar de Joe Jonas e outras coisas mais. Afinal, tiveram alguns lançamentos que iremos comentar aqui. Mas antes disso, eu vou pedir aquelas coisinhas de sempre. Se você tá chegando agora, segue a gente nas redes sociais, @farofaconceito em todas elas. Inclusive, é lá que você pode cobrar seu episódio ou atrasar. É bom que a gente sabe que vocês estão ouvindo mesmo. A gente tá testando vocês, viu? Pra ver se vocês estão prestando atenção. E outra coisa, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, pra todo mundo saber esse episódio e ver os nossos rostinhos, porque, gravamos em vídeo para isso. Outra coisa que você pode fazer é adicionar a nossa principal playlist, a New Music Friday, na sua biblioteca musical. Tem na Apple, Deezer e Spotify. E aí você consegue ouvir todos os lançamentos que a gente comenta por aqui e você fica informadinho quando a gente fala sobre as coisas. E aí, meninos, vocês têm algum recado? Eu tenho, gente. E é um recado vergonhoso. Na verdade, eu tenho vários recados, né? Eu trabalhei muito essa semana. Foram 50 horas de trabalho. Caralho, e a escala 6x1? Então, exato. Praticamente uma escala. Se tivéssemos 8 dias úteis na semana, eu teria O feito. silêncio de Erika Hilton quanto à sua jornada de trabalho é ensurdecedor. Exatamente. E o Getúlio Vargas se revirando no túmulo porque eu tô quebrando a CLT. Porque eu sou CLT. Eu não tô aqui construindo meu próprio mercado, não. Eu tô enriquecendo alguém. Mas o que eu ia falar é que primeiro, eu fiz esse exame aí de polissonografia e aí eu acordei 6 horas da manhã hoje, tô aqui toda bonita, já peguei metrô, suei, pá. E como pode um exame feito pra medir a qualidade do seu sono ter como principal desafio você dormir? Porque é gente falando no corredor, é um monte de fio colado em você, você não consegue. Aí salta um fio, aí entra alguém no seu quarto e fala, soltou o fio, pá, dá um tapa na sua cara, cola aquilo ali de novo com cera, daí no outro dia. Ai, Amigo, desconfortável. E no cabelo? Eles colaram na Amigo, sua cabeça também? Colaram muito Então, no meu E cabelo. pra tirar aquele negócio que parece que, tipo, quando você era criança, eu não sei se Credo. vocês não tiveram essa interação com irmãos, mas meu irmão uma vez colou chiclete no meu cabelo. Então, se assemelha um pouco a essa sensação, entendeu? Eu fiz amigo. ano passado esse exame. Gatilhos. Quem tem irmão mais velho sente a rejeição, assim, desde os primórdios, né? Uma coisa meio. Não precisa de depressão pós-parto. Você tem um irmão que vai colar chiclete na sua cabeça, que vai te colocar numa caixa e falar, vou te mandar pra sua família de verdade lá no Canadá. E isso é uma história real. O que eu tava comentando aqui. Gente, eu sou muito, muito fã de jogos no celular, né? Eu não gosto de gamers, eu não me identifico como um. Mas. Que é isso? Você tá abrindo uma sessão de bet aqui pra patrocinar? Gente, juro, Ei. eu gosto muito. Sim, veio uma bet aqui. Não é bet, mas é que eu tô sendo muito impactada, eu uso muito TikTok também, né? E lá no TikTok eu sou impactado direto por um joguinho que é a Shakira, tipo assim, a Shakira faz propaganda desse joguinho e é Mano, ridículo. eles estão pegando. E, tipo, nem é jogo de bet, eles estão pegando uns A-lists pra fazer essas propagandas. Tipo, eu vi uma semana que vai ter a Lisa Kudrow com a. Já tem! Com a Courtney. Courtney Cox? Acho que Esse é o nome é. dela? Sempre A acho que Phoebe é e a IA Mônica. quando tem alguém muito famoso. Não é. Porque aí você abre os comentários e eles colocam assim, não é IA. Porque se você for no perfil delas, tá lá também. E de fato, tipo, tem 2 filmes diferentes com a Shakira. E ele é contextualizado, tipo, ela tá ensaiando e tal. Tipo, a música dela, deles, take 5. E aí ela vai jogar. Só que, E é tipo, legal o jogo? eu baixei essa merda, porque é um puzzle game, assim, tipo um Candy Crush. Só que eles estão assim, não tem anúncios e tal. Eu falei, beleza, agora não tem anúncio, depois vai ter, mas eu vou baixar, vou ver. E eu amei o jogo. O jogo é muito legal mesmo. E eu fui na casa gente, da minha que legal. vizinha. Eu fui na casa da minha vizinha e eu sentei no sofá dela e eu fiquei igualzinho a propaganda. Tipo assim, descobri um jogo muito legal. Que é esse aqui. E aí eu dava o celular, tipo, eu fiz exatamente o que a propaganda faz. E eu tô viciado nesse jogo agora. Eu não vou falar o nome desse jogo, porque eu quero que vocês sejam impactados pela Shakira num ensaio, ou pela Courtney Cox e a Lisa Kudrow num avião. Mas agora eu vou querer procurar. Ou será que eu espero ser impactado? Amigo, vou esperar espera. a publicidade trabalhar, né? Tem alguém Vai vir, trabalhando pra exato. que eu seja Tem. atingido, não é? Exatamente, você vai dar de graça? Não, Tem que fazer verdade. valer o investimento. É isso. Mas é acho. isso, eu amei o jogo, Só eu tô jogando muito complementando. viciado. O que você falou, eu
diferente de jogos de diversão, eu tô viciado em Duolingo. E aí, só que eu comecei a pensar assim, tá, o Duolingo eu faço pro espanhol, ele é um pouco mais básico, mas pro inglês eu queria algo mais elevado. Desafiador. E aí eu achei um jogo chamado Elevate. Vocês conhecem? Não. Eu acho que eu já Eu ouvi fui falar. impactado por um anúncio. E ele tem uns jogos muito legais. Eles são mais cognitivos em inglês. Então você aprende outras coisas. Achei bem legal. Mesmo pra quem já tem o inglês mais avançado, é muito legal pra vocabulário e pra agilidade. Porque você tem segundos pra responder as coisas. Então ele é um pouco mais emocionante. Chama Elevate. É que ele Nossa, eu vou aquela baixar. é uma vibe meio, tipo, também pra você, tipo, deixar o seu cérebro afiado também, não é uma coisa, não é só a língua. E é uma coisa que eu preciso, como vocês sabem, né? Tipo, é muito comum, olha só que coisa, então você tem que ir num neuro. É muito comum eu saber a resposta certa do que ele tá pedindo, ter os segundos necessários para apertar o botão certo e eu aperto errado. Amigo, melhor você ir That says atrás. a lot, entendeu? É. Porque, tipo, não é que eu aperto errado. Ah, errei, realmente, achei que essa era a resposta. Não, eu sabia qual era a certa, mas aí o meu dedo vai no errado. Então, acho que aí tem uma Viciado pauta pra em errar. terapia, pro neuro, tem várias coisas. Aí já abriu uma vertente pra tudo, entendeu? Sim. Aí vai longe, vai longe. Gente, eu tenho 2 recados rápidos. Eu terminei de assistir A Maldição da Mansão Hill, que a gente Mansão. falou semana passada, retrasada. Eu terminei Residência finalmente. Hill, né? Isso, obrigado. Gente, eu tô trocando todas as palavras, Também vai tá? no neuro. Tá difícil, gente, tá difícil. Mas eu terminei. E a série é realmente muito boa, só que, assim, ela quer misturar o terror com coisa meio artsy, assim, meio conceituada, meio mensagem sobre a vida. E tudo bem, você percebe que é um pouco da proposta desde o começo. O que me quebrou um pouco foi que o último episódio é um grande episódio de novela. Tipo assim, ele cozinha, ele marina por tanto tempo, e o que deveria ser o ápice da série é meio anticlimático. Mas tudo bem. Tirando isso, muito bom, recomendo. Outra coisa que eu tenho pra falar foi que eu fui numa exposição que tá tendo aqui em São Paulo do Andy Warhol. Ah, é lá na FAP. Na FAP, exatamente, no Museu Eu de Arte quero ir. Brasileira. Mas tá com uma exposição do Andy Warhol. Vai até o final de junho. Durante a semana, se não me engano, é R$50 a inteira. E de finais de semana é R$70 a inteira. Eu li em algum lugar, posso estar enganado, mas que era a maior exposição do Andy Warhol fora dos Estados Unidos. Porque lá tem um museu dele, então obviamente vai ser a maior coisa, e eles falam que tem tipo 600 obras. Só que essas 600 obras consideram muitas Polaroids que ele tirou. Então, assim, acho que fizeram um grande away pra exposição, e é uma exposição muito boa. Muito bem curada, porém talvez não tão bem organizada. Eu tenho algumas ressalvas, mas eu não vou ficar O circuito, você diz? do circuito. Enfim, depois a gente pode falar disso no paralelo. Depois que alguém for. Eu fui na do Salvador Dalí, lá na FAP. E eu entendo o que você tá querendo dizer, porque às vezes eu perdi a ordem da bagaça, mas isso acontece comigo no MIS também, quando eu vou. Porque você vai andando pelo... Tem um caminho, só que esse caminho uma hora ele bifurca e você tem várias opções. Só que aí, tipo, você quer voltar pra opção que você não conseguiu ver e aí se torna um bololô. Não é nem sei tão se bem isso. Não é tão bem isso. Só que, enfim, eu não vou me estender nesse tópico hoje. Mas tem uma pessoa que a gente conhece, que a gente vai rolar, que falou que foi na do Salvador Dalí. E ela disse, a do Salvador Dalí era menor, só que ela era mais bem organizada. Entendi. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Ele tem uma placona na parede pra explicar a obra que tá no lugar errado. E a obra daquela placa está do outro lado do corredor. Mas, amigo, talvez seja o conceito, é pop art. E Mas, por que enfim. que precisa explicar? Vá buscar a obra. Faça seu trabalho. Que Falando isso? em Quer tudo de obra. mão beijada? Eu fui ao teatro nessa sexta-feira e eu assisti uma peça chamada King Kong Fran. Vocês já ouviram falar? É Não. de uma atriz que se chama, deixa eu pegar o nome dela aqui, Rafaela Azevedo. Ela é comediante e é uma peça é uma peça feminista. É ela no palco, assim, é um monólogo, não é um stand-up e ela critica muito a forma como os homens operam na sociedade, então obviamente o machismo, só que de uma forma muito debochada e que você ali fica tentando entender o que tá acontecendo, e o objetivo dela ali é humilhar homens.
Então, é uma peça que tem muita participação do público, muita mesmo. Fiquei aflito assistindo, porque eu ficava, meu Deus, o que ela vai fazer comigo? E foi ótima, fez tudo valer a pena no final. Recomendo bastante. É escrito e dirigido por ela, e a direção musical é da Letrux. Não sabia disso, descobri isso Que agora, tudo! enquanto eu estou lendo aqui o que eu tenho que falar pra vocês. Mas recomendo, muito legal, ela é carioca e foi assistir no Teatro das Artes, lá no Shopping Eldorado aqui em São Paulo. Não sei como estão as próximas datas, mas recomendo se passar aí pela sua cidade que vocês assistam. Muito legal. Melhor a gente ir pro primeiro quadro antes que o Jean comece a questionar se banheirão é resistência ou não. Vamos lá. Você não pode dormir sem saber! Ninguém tem o contexto disso. Eu gostaria que esse áudio entrasse no episódio. Para as pessoas saberem que existe um contexto pra isso. Vamos lá, gente. Esse é o quadro que a gente vai te dar notícias sobre o entretenimento mundial e nacional. Como é o caso, gente, dessa notícia aqui, que essa é importante pra você saber. A Bela Campos recebeu nota 0 da Patrícia Kogut na coluna dela, né, em algum jornal aí no Globo, pela Maria de Fátima, que ela faz ser meio piriguete, entre aspas. Vamos começar aqui, né, só dizendo, a Patrícia Kogut tem um espaço destinado a dar notas 10 ou 0 para pessoas, programas e bastidores no mundo da TV. Nota 10 e nota 0, minha filha. Que binarismo é esse? Onde está? Vamos acabar com esse maniqueísmo. Eu acho que a piriguete Maria de Fátima merecia mais do que 0, por exemplo. Mas tudo bem. Tudo ou nada, né, gente? Sucesso absoluto. A Warner Bros. Discovery confirmou que a novela Beleza Fatal foi a produção não norte-americana que mais trouxe assinantes na história da plataforma, da Max, barra HBO Max, Talvez no o caso. problema não seja o gênero, né, Armin? Talvez seja a forma de exibir. Gente, vamos lá, essa notícia aqui. Diabo Veste Prada 2 foi confirmado e vai ter o seu lançamento em maio de 2026 nos cinemas. Parece que a Meryl Streep e a Anne Hathaway devem voltar aos seus papéis, afinal, nem faria sentido talvez ter um filme 2 se elas não voltassem, não é? Enfim. Gente, a Fernanda Torres, a Lineker e mais outros artistas, não sei quais, e também pouco importa, foram homenageados em um evento do Ministério da Cultura pelo Lula. O Lula entregou uma honraria que eu não sei qual é, acho que é essa OMC aí, né, que eles botam do lado do nominho, tipo Sir Elton John, Sir é uma honraria. E aí, agora nós temos a senhora doutora Fernanda Torres, brincadeira, mas sim, ela foi honrada. Diva merecedora. E Gente, Lineker. merecedoras. Gente, Lady Gaga é Ego. Falta só o Tony, porque ela ganhou o Emmy na categoria de melhor direção musical pela sua apresentação de Hold My Hand no pré-jogo do Super Bowl 54. Então agora... Será que ela esperava por essa? Que ela fez essa aí pra ganhar Oscar e veio um Emmy, né? Olha só como que é, né? O efeito, a onda de Lady Gaga. Gente, a Miley Cyrus revelou que ela guarda as perucas de Hannah Montana ao lado das cinzas dos seus porquinhos. E ainda disse que ela tem existe uma gay que existe na vida dela só pra organizar esse depósito de perucas e ter um controle ali no iPad da Miley pra ela poder encontrar quando ela quer. Ela ainda falou, a criatura gay é incrível, você precisa sempre de um pra tudo. Eu não assisti a entrevista, mas nessa mesma... Acho que foi no Jimmy Kimmel. Ela falou, inclusive, da diferença dos gays Nick para os gays Disney. Vale a pena. Ai, eu vi isso. Eu acho que eu concordo, sabia? Eu acho que ela foi muito inteligente nessa percepção e ainda falar isso agora, depois de anos. Porque se ela falasse mas um tempo atrás não ia ser tão relevante, mas hoje Não mesmo. é bem bom. Exatamente. Gente, o The Guardian, que é um jornalzinho, um site, sei lá o que eles fazem lá no Reino Unido, disse que O Agente Secreto, que é o filme que foi aclamado em Cannes, rendeu aí melhor ator pro Wagner Moura, melhor diretor pro Kleber Mendonça Kleber. Filho, né? E prêmio da Ele crítica é- também. Ganhou um E terceiro. prêmio da crítica, Ele- ganhou mais um e em breve vai ganhar o Farofa Conceito Awards, né? Já tá concorrendo. Siga. Aqui, ó, vamos.
Ele disse que esse jornal falou que o filme é mais complexo e ambicioso do que Ainda Estou Aqui, que é um filme aclamado, né? Complexo e Premiado. Então quer ambicioso dizer, também. eu não sei se ele é tão ambicioso assim. Ele é ambicioso, será? Não, acho que é ambicioso Um filme sobre um no comunista pode tiro. ter Como é que. ambição? Ele é ambicioso no tiros. Como é que a Jojo falava? O tiro de justiça que ele quer fazer, ele é ambicioso. Fato. Não para os E chatos, faz. mas na lacrada ele é. Sim. Ai, gente. Fábio, essa é pra você. Oreo anuncia parceria com Selena Gomez para lançar biscoito inédito em edição limitada. Não sei. Juro, o sabor é de. O recheio é de leite condensado com canela, que é aparentemente uma bebida mexicana. E, e tem um biscoito exclusivo e raro em alguns pacotes, que vai com a assinatura da Selena, obviamente fake. Mas que aí vem com, sei lá, um QR Code ou algo do gênero, que as pessoas podem desbloquear um remix de I Can't Get Enough. Publicitária, Ai, né? que nojo. Ai, veio podre. Amigo, Inside Informations me dizem que ela assinou todos os biscoitos, tá? Tô brincando, gente. Enfim. Gente, não sei se vocês viram, mas uma gay foi na Cowboy Carter Tour, brasileiro, óbvio, tem que ser um brasileiro, e ele estava ali na grade com a sua bandeira, não apenas do Brasil, mas dizendo Beyoncé em Copacabana, Bi-Cabana. E a Beyoncé viu e deu uma risadinha. E não apenas isso, a gay tirou uma foto com a Tina, que é a mãe da Beyoncé. Então, assim, Beyoncé tá sabendo. Gente. Tem sempre um gay. Ela não vai conseguir fugir de um gay brasileiro. Ela com certeza foi cotada. Ela com certeza. Tipo assim, eu achei que era um grande surto da Ludmilla no começo, mas assim, é verdade. Aconteceu isso e ela falou, não, vagabunda. Mas o. Ai, falando de Ludmilla, né? Ela disse que tá fazendo um disco de R&B, inspirado aí na SZA, no Giveon, que é um outro cantor. E ela disse que nesse álbum ela tá misturando inglês com português, como ela fez naquela música dela com o Jeremiah. Lembram dessa música que ela fala, Jeremiah? Eu espero que ela realmente faça R&B e não venha com trap de novo. Porque aí fica, enfim, não sei, é o que eu espero. Eu gosto do É que aquele álbum foi muito ruim, gente. Eu sinto muito. Era pra ser um grande mousse e não. Nossa, é melhor ela tirar das plataformas, como a Anitta fez com Louco, que inclusive a gente vai mencionar aqui na pauta desse episódio, né? Só que agora na voz da Karol G e chamado Latina Forever, eu acho. Mas enfim. Ai, eu tenho uma última notícia aqui de que a Pink voltou a trabalhar com seu antigo agente, seu antigo manager, e que as expectativas estão altíssimas para o seu 10º álbum de estúdio, que, abre aspas, vai contar as cicatrizes, né, não reveladas da sua alma. Uau. Espero que venha mesmo. A Pink não tem me impressionado nos álbuns, como artista Faz um sempre, tempo. mas nos álbuns faz um tempinho. Vou dar aqui uma última notícia, uma última lacrada, porque como eu sempre falo, né, a Taylor Swift ela tem um impacto muito grande desde que ela lançou a música The Man, que realmente acabou com o machismo reproduzido por mulheres. A Selena Gomez disse que a Ariana Grande lembra ela sempre que mulheres podem se apoiar. Então é essa lacrada da Selena, Isso. graças ao testamento de Taylor. Ela tá se referindo, na verdade, à capa do My Everything, na qual a Ariana Grande está apoiada em um banco de um jeito impossível. Ninguém conseguiria reproduzir aquele tipo de apoio. Apenas as mulheres. E é isso que ela lembra a todo momento. Com essa a gente vai pro próximo quadro, que é o Giro da Semana. Gente, esse aqui é o quadro que a gente traz os principais lançamentos musicais pra vocês ficarem bem atualizados, né? Assim como você pode ficar na nossa playlist, a New Music Friday, que o Jean bem cantou a bola no começo do episódio. E aí a gente divide esse momento entre as menções honrosas, que vão ser somente mencionadas de uma forma bem honorária, e depois, realmente, o Giro Health Cell, que são as coisas que a gente quer entrar mais no detalhezinho, que hoje é o álbum do Joe Jonas. Mas vamos começar aqui falando e mencionando uma rebelde sem causa, né, gente?
podem ficar tranquilos, Chapel fans, porque hoje quem aqui vai ser macetada é a runner-up. A loira tá de música nova e a gente não poderia ignorar o suco de shade que a gata liberou. Ela lançou a música Leave Me Lonely, que abre as portas do seu segundo álbum de estúdio, que vai se chamar Bite Me e chega em 1 de agosto, né? 2 anos depois do Snow Angel, que foi o primeiro projeto longo dela. Mas, por que tem o shade, né? Um dos pontos mais marcantes e que mais repercutiu entre o público, né, envolve a sua saída da série A Vida Sexual das Universitárias, que era uma original da Max e que foi cancelada depois de 3 temporadas. E aí, um dos trechos da música fala, abre aspas, levei minha vida sexual comigo, agora a série não está se dando tão bem. Porque a série foi cancelada depois que ela saiu. Mas tá bom. Ai, gente, que prepotência, não é mesmo? Muito, muito. Será, gata? Não sei se eu diria isso. Se você é tão importante assim, por que o filme Meninas Malvadas não é um grande sucesso, né? Não sei. Será? Tem uma... Será Ah. Tem uma linha antes disso que ela fala, assinei 1000 NDAs, né, tipo, acordos de sigilo, não posso falar nada. Daí ela continua, levei minha vida sexual comigo, a série não se dando bem. Ela é tão chata. Precisava. Ela é tão chata, ela é tão chata. Sabe por quê? Se tem um suco aí, era melhor ela ficar quieta agora, mostrar o valor dela, e aí depois de anos ela solta uma coisinha aí reabre o caso e fala uma coisa ou outra. Mas agora, não é que como se ela estivesse por cima, entendeu? Depois que ela saiu da série. Não sei. Quantos hits ela tem mesmo? Ah, tá. Amigo. É isso. Pois é. Vamos falar de alguém que tem um hit de verdade, né? Eita, como ele é bonitinho, o garotinho da mamãe. A gente tá falando do Benson Boone, que lançou mais um single do seu segundo álbum de estúdio. A música da vez é Mama Song, uma linda homenagem pra mãe dele. Olha só que fofo. O single se junta a Sorry I'm Here for Someone Else e Mystical Magical. Então, ele se torna o terceiro single do próximo álbum dele, que vai se chamar American Heart e chega no dia 20 de junho. Eu não tenho nem comentários pra isso. Sei lá, eu acho sem graça. Bom, vamos falar de uma outra aqui que eu acho criativa. Bem criativa. Tem ideias originais. Nunca copiou ninguém na vida dela. E é latina, hein? Enfim, eu não precisava nem ter dito que ela é latina, porque ela mesma fez questão de deixar isso claro no título do novo single dela. Estamos falando de Karol G, que liberou Latina Forever, a música que claramente celebra a identidade latina na música contemporânea, nos charts, tal. O single pode ser uma primeira amostra do 6º álbum da estrela colombiana, que é aguardado para ser lançado ainda em 2025 e que marca o início de uma nova fase na carreira dela depois do sucesso do álbum Mañana Será Bonito, de 2023. E o clipe, que ela pegou o vídeo de louco da Anitta e substituiu o rosto dela em inteligência artificial. Inclusive é por isso que não tá disponível louco no canal da Anitta, porque ela vendeu as imagens pra Karol G poder usar ali pra ela. A Anitta que sempre apoia outras latinas, que abriu caminhos, né, abriu espaço. Inclusive é tão bondosa que até o clipe das outras ela gravou. Enfim, tô só brincando. O clipe tá no YouTube e nele você pode ver imagens lindas da Karol G copiando a Anitta andando de moto com as amigas na neve, de biquíni. Enfim. Aqui tá escrito, aqui na pauta tá escrito, é legal mesmo, sem shade. Mas não é legal. Tem que ter... não. Copiar os outros não é legal. If Nicki Minaj spit, Nicki Minaj wrote it. A Karol G precisa pensar. Ai, ai. Gente, Carol Biazin chegou com estratégias de lançamento Enjoadas de uma forma positiva, tipo, enjoar. Ai, que garoto enjoado, entendeu? Entendi. Pensou, entendeu? Entendi. Mais uma vez. A marqueteira liberou No Escuro Quem é Você? O seu 4º álbum de estúdio, mas dessa vez de forma completa. Por quê? Em outubro do ano passado, ela tinha liberado a primeira parte, que se chamava Somente No Escuro, e com 10 faixas. E agora a gente recebe Quem é Você? Com mais 12 faixas que dialogam com uma geração em busca de identidade, equilíbrio emocional e liberdade. Artista. Mas identidade, equilíbrio e liberdade, eu acho que não é limitado a uma geração, né? Acho que o mundo inteiro está em busca disso. Ah, é? Não, isso é o texto de PR. Gente, o que eu queria dizer é que, apesar de tudo, eu acho as estratégias da Karol legais, sabia? Porque
ela é uma artista relativamente pequena e se ela a forma como ela lança realmente faz com que os trabalhos tenham boas reproduções, porque a primeira parte do álbum tem 10 músicas e tá com 40 milhões de reproduções. Então isso é bom pra ela, assim, né? Se ela divide, ela vai conseguindo fazer as coisas direitinho, assim. Então eu fico feliz, porque ela realmente trabalha muito e ela pensa em estratégias que fazem sentido pro público dela. Então eu acho isso bem legal, pensando em marketing. RBD acabou. Tudo bem, eu tenho a Marília Mendonça. A eterna Roberta de Rebelde, a Dulce Maria, tá completando 15 anos de carreira solo e mirou no Brasil. O único lugar que liga pra qualquer coisa que ela faça, será? Não sei dizer. Pra conseguir pagar o bolo do aniversário. Enfim, a cantora regravou a sua música Amigos con Derechos, faixa lançada em 2021 por ela em parceria com a eterna Marília Mendonça. Só que agora em português, sob o nome de Sem Direito ao Amor. Vale lembrar que na versão original até a Marília canta em espanhol, provavelmente porque compareceu às aulas de depravação e atuação latina dadas pela novela exibida no SBT. A Marília realmente é uma brasileira, né? Pra sempre será. E agora vamos pro nosso momento. Eu amo que a gente tinha que ter terminado de gravar esse episódio 9 minutos atrás, mas agora a gente já tá na última música, no último assunto desse episódio, e a gente só passou 10 minutos do combinado. Que bacana. Gente, Rihanna, tape seus ouvidos, porque 14 anos separam os dois álbuns do Joe Jonas. Se Juro. você ficar sabendo disso, daqui a pouco a gente não tem álbum nunca mais. O primeiro álbum do Sky Ferreiro foi o Fast Life, de 2011, que é um compilado de descartes do Chris Brown, que foi lançado pela Hollywood Records e infelizmente falhou em sexualizar o cantor da maneira que a carreira dele pedia, na flor ali dos 22 aninhos do divo. Nessa semana, o ex-Demi Lovato lançou o segundo projeto dele, que é o Music for People Who Believe in Love. Esse novo projeto apresenta 13 faixas que falam sobre temas como amor, paternidade, autoconhecimento, superação, buscando sempre aí refletir as experiências pessoais do artista. Apesar disso, ele ainda tentou evitar algumas outras experiências, como o flop, atrasando o álbum em mais de 6 meses para ver se renderia algum hit, algum interesse das pessoas, já que o projeto tinha a data de lançamento prevista para outubro de 2024. Dentre os nomes que fazem parte deste álbum aqui estão Luísa Sonza, que já fez feat com a ex dele, que já foi citada aqui nesse texto, e outros nomes menos conhecidos, porque já sabemos, né? Sem hit, sem verba, então sem ninguém relevante. Luann, Frankie Jonas e Tiny Habits, além de uma outra moça que chama Sierra alguma coisa. E aí, acreditam no hit desse álbum aqui? Na relevância deste projeto? O que acharam? Não são 14 faixas? São. Então tá bom. Aqui tem a intro. Que não tem voz. Amigo, respondendo sua pergunta, eu não acredito no hit, mas eu acredito na qualidade desse trabalho. Eu achei muito legal esse álbum porque, primeiro, algumas coisas me chamam a atenção, acho que eu já vou falar aqui. Eu acho curioso que os trabalhos solos dos Jonas Brothers recentes, né, são muito mais interessantes do que o trabalho deles como banda. Tipo, o último álbum dos Jonas Brothers, pra mim, não foi legal. Só que o último álbum do Nick e o último álbum do Joe, pra mim, são muito mais interessantes e ricos como artistas do que eles têm feito como grupo. E aí isso me deixa um pouco, assim, sem entender qual o caminho da banda Jonas Brothers aí. Eu fico, cara, tipo, quando eles sentam pra fazer música junto, o que tá acontecendo ali, né? Mas enfim. Eu gostei bastante desse álbum porque eu sinto que o Joe, ele não tá tentando imitar nenhum outro artista. Eu acho que no começo da carreira dele, talvez isso fosse mais esperado, até porque quando ele tava lá em 2011, sabe, tipo, tinha Justin Bieber estourando, tinham outros artistas do R&B em alta, e eu acho que a carreira solo dele veio ali muito pra isso, né, pra tentar colocar ele nesse lugar desses jovens que estavam emergindo. E agora não, eu sinto que é realmente uma forma dele se expressar. Não acho que, por exemplo, uma coisa que eu tava pensando muito, até quando ele lançou a capa desse projeto, é que talvez ele fosse
tentar imitar o Harry Styles, e eu não achei que foi isso. Eu gostei bastante da faixa Parachute, que, tipo, abre o álbum depois da intro, e gostei muito da faixa com a Luísa, achei que tá bem interessante. A voz dela, às vezes, me pareceu um pouco nasalada ali, mas, no geral, também gostei da produção da voz do Joe, e achei as faixas interessantes. Achei um álbum bem gostoso, bem legal, e gostei do resultado. Mas aí, contem vocês o que vocês acharam pra gente discutir. Respondendo sua pergunta, pra mim, a banda Jonas Brothers vai ficar muito como o CLT deles, o 9 to 5, o trabalho diurno e, tipo, que vai dar renda principal deles e que vai viver a partir da nostalgia. Cash cow. É. Na matriz, né? É isso. E a partir do. ah, Vivendo, tipo, do que é o, sei lá, One Republic, do que viraram hoje, que é fazer uns hitzinhos totalmente genéricos, vai tocar a rodo na rádio e que, tipo, não tem ali, de fato, uma grande arte envolvida, me desculpem. E aí, quando eles têm esses momentos. Deixa eu aqui explorar. E é onde vai vir a coisa mais interessante. Eu também gostei bastante do álbum, porque eu não tava esperando o que veio. Apesar de a gente ter tido 2, 3 singles antes, que a gente inclusive mencionou aqui, ele tem uma exploração sonora, principalmente, que eu achei bem interessante e que é muito distante, sei lá, se a gente pensar nas outras coisas mais individuais que o Joe fez. Seja o primeiro álbum, que é tenebroso de ruim, uns poucos álbuns e eras, enfim, daquele momento que os Disney estavam, tipo, fazendo coisas solo, que eu nunca consegui, de fato, Juro, eu gosto, me sabia? apegar. Nossa, não consigo. Eu gosto. E também muito diferente do DNC. Tudo bem que não era ele sozinho, mas assim, era ele separado da banda com outra banda. Mas eu gostei bastante. Ele deu até uma entrevista no Kelly Clarkson Show falando que ele se sentiu muito livre porque ele não tava querendo se prender a um gênero. Então, ele tem referências claras do pop que ele ouviu crescendo, mas também tem uma coisa do country de onde ele veio, do rock dos anos 80. Então, você percebe que é uma, assim, apesar de ser all over the place, apesar de pegar um pouquinho de cada lugar, ele conseguiu digerir essas referências e entregar uma coisa interessante e coesa sonoramente. O que eu achei um pouco, tá bom, e aí faz sentido com o título do álbum, é que, pra mim, tematicamente, é um grande áudio de desculpas pra Sophie Turner. Ou um grande áudio de tipo, sei lá, desculpas pelo que passamos, de certa forma, não necessariamente desculpa volta pra mim, mas tudo se encaixa muito bom. Até a faixa, acho que é Honey Blonde, pra mim, pelo menos, é claramente direcionada a ela. Mas todas, na verdade, são claramente direcionadas a ela. Enfim, eu achei interessante. Porque eu acho que talvez seja a primeira vez que a gente consiga ver o Joe de uma forma um pouco mais Madura, íntima também. pode ser. Mas o Fábio acho que vai ter coisas a dizer. Acho que vem uma lacrada. Eu não gostei tanto quanto vocês. Eu não desgosto também. Eu não acho que é um álbum ruim, mas eu vejo, sim, ele tentando ser o Harry Styles em alguns momentos. Caralho, conta pra mim. Eu não acho que seja um álbum tão inovador. Eu acho que o meu problema com ele, na verdade, talvez, seja o fato dele ser muito básico. Nos temas, nas emoções, eu não sinto que ele seja um artista brilhante. Eu não acho que o Joe Jonas, apesar dele já ter feito muita coisa, e talvez isso até jogue contra ele, né? Que foi isso, é um álbum que é diferente do que ele já fez com o DNC e com o Jonas Brothers. Mas talvez se o DNC e o Jonas Brothers não existissem, ele conseguisse fazer um arroz com feijão um pouco melhor. Porque a gente tem muitos lados pra comparar a carreira dele e o que ele já lançou. É quase como o problema da Lady Gaga. A diferença é que a Lady Gaga realmente explorou muita coisa. Ele ainda não. Mas ele não tem a pretensão de ser um artista... Ou pelo menos eu não sinto essa pretensão nesse álbum. E no anterior muito menos. Eu acho que ele tenta ser profundo, mas ele ainda cai no comercial, sabe? No básico. As referências dele vão até um certo ponto. Eu achei interessante ele abrir o álbum com uma faixa totalmente instrumental.
E pra mim isso ia. Isso vendeu uma falsa profundidade que eu não encontrei ali, sabe? Assim, uma falsa experimentação. Eu acho que tudo bem, ele faz vários gêneros diferentes, mas não inova dentro de nenhum desses gêneros. Eu sinto que a música com a Luísa Sonza era pra ser uma música com a Cisa e virou a Luísa Sonza. E aí ela trouxe a parte em português, que deixa a música mais arriscada do que ela é de verdade, porque se a gente for pegar é uma batida básica também. Então eu acho que no fim do dia tem quem vá gostar desse álbum. Ele não é difícil de digerir. Ele é um álbum fácil de consumir. Ele é um álbum pra todo mundo. Mas ele é pouco marcante, eu sinto. E é um pouco diferente do trabalho que o Nick Jonas fez no Spaceman, no álbum dele, o último. Spaceman. Porque ali eu acho que ele é mais legal, como um todo. Tipo, é um álbum. Ele tem umas músicas que você fica, nossa, isso aqui é realmente muito bom. Nesse álbum, eu não acho que tenha nada que a gente ouça e fique, nossa, isso aqui é realmente muito bom. E eu sinto que, olhando pro que o Joe Jonas poderia ter sido, talvez ele quisesse muito ter sido um Justin Timberlake 2 e ele não conseguiu. Porque ele não lançou música, só por isso mesmo. Tipo, ele lançou um primeiro álbum que foi fraco, o segundo álbum nunca veio, e aí 14 anos depois esse segundo álbum chegou. No momento em que ele tá mais maduro, ele é pai, ele é divorciado, etc. E ele não conseguiu passar, não sei, ele não conseguiu construir uma narrativa ao redor disso pra que ele explorasse com a profundidade, a meu ver, que essas situações pediam ou poderiam ser exploradas com. Eu acho que ficou um álbum raso, sonoramente falando, diverso, mas ainda assim dentro de uma zona de conforto que os próprios gêneros já têm. Não acho que a produção inova, não acho que ele não quebrou nenhum tabu, ele conforta, mas eu acho que é um álbum que vai falar, especialmente com os fãs do Jonas Brothers. Não abre uma nova porta pra ele na indústria e nem o projeta como um nome interessante de se acompanhar. É um set perfeito pra ele colocar ali no intervalinho do show do Jonas Brothers, quando os outros irmãos forem descansar 15 minutos e ele for fazer a parte dele, entendeu? Eu acho que agrada aquele público que já tá lá. É curioso que, tipo. Eu acho que o principal ponto, inclusive, que eu e o Jean a gente tem é porque a gente olha pra trás. Mas o que você traz é justo, porque se a gente olha ele individualmente hoje, como um artista, sei lá, com 35 anos, que há muito tempo não fazia uma música individual. Principalmente, assim, eu ainda acho que ele não é extremamente marcante. O Spaceman também não era como um álbum, tipo, a sonoridade não era extremamente marcante, mas acho que ele tinha ali pelo menos uma outra coisa que se destacava, e a vibe geral do projeto, ela era mais... É que é um álbum intimista, assim, tipo, o Nick, ele se abre mais nas Sim, canções, talvez. sim. Acho que ele se aprofunda mais. Mas a questão do Joe é que é isso, ele tá com... Fui olhar, 35 anos e... Tipo assim, acho que a gente não se toca disso. São 35 anos, né? É alguém que tá fazendo música há quanto já na vida dele? 20 ou mais, talvez? Então... Mais. Mas então, exato. Então põe as coisas em perspectiva. Mas eu gostei bastante, eu não falei isso, eu gostei bastante da faixa da Lully, porque eu acho que a outra que ele traz, a artista francesa, que eu não sei, não sou o grande conhecedor dela, eu não senti isso, mas eu senti na faixa com a Lully que tem ali um quesito brasilidade, assim, não só a letra dela. Então, sei lá. Mas, é isso, sei lá, perdi meu ponto. Eu tenho uma coisa pra falar sobre o que o Fábio falou, e até o que você falou, Armin. Eu acho que eu, como fã, isso pode soar bem mal, assim. Tipo, a régua é baixa pra ele. É isso. Por tudo isso que o Fábio pontuou. A régua é baixa. Tipo, eu não tava. Pra mim Não precisa ser bom nada que demais, veio. né? Exato, porque é isso. Eu Concordo fiquei com pensando você. muito, quando eu ouvi esse álbum, e dado todo o contexto dele e a capa, que eu achei a capa muito bonita, eu acho que ele tem uma estética bonita, só que quando eu escutei, eu fiquei, nossa, talvez a visão de mundo dele não seja tão interessante assim. Talvez ele seja um homem médio. E ele produz a arte dele medianamente também. Tipo, não é ruim, mas não é nada extraordinário, sabe?
E eu acho que a discografia do Harry Styles, ela foi muito positiva. Porque se antes os artistas masculinos tinham como referência o Justin Timberlake, agora eles têm o Harry Styles, que fez muito sucesso, conseguiu fazer algumas músicas muito boas, de fato, e compõe de um jeito interessante, entrega ali um pop diferente daquele chiclete que a gente tinha antes. Só que ao mesmo tempo, existe esse perigo. Homem não consegue, né? Homem não consegue se reinventar. Eles não conseguem fazer um álbum muito bom, sabe assim, inovador, que quebra o tabu, diferente das mulheres, que são talvez até cobradas pra fazer isso. Eles não conseguem. Então todo segundo álbum vira um álbum meio Harry Styles. Isso aconteceu com o Louis, isso aconteceu com o Nile, isso aconteceu com todo mundo. Tipo, o Nile começou num folk, o segundo álbum dele, que eu esqueci, é o Heartbreak Weather. O Heartbreak é o Sim, terceiro, não é? Não, é Não, o. acho que É o show. Ah, The Show. Alguma É coisa do verdade, é show. verdade. The Show. Então, eu acho que todo mundo sofre esse raio de hairstylização, que todo mundo quer ser cool e fazer Mas alguma é coisa engraçado assim e vão pra esse que- lado. Você não acha que também tinha uma época que todo mundo meio que queria ser o Justin Bieber? Qual foi essa época? Eu acho que, tipo, entre 11 e 15, que Mas- veio, mas- tipo, Cody Simpson, Austin Mahone, aí o Mas eles estão próprio- mortos, né? Não, e teve, Não, então, só que mas o próprio Nick, entendeu? Mas tipo o que assim, que- rolou essa... teve, tipo assim, o que o Justin trouxe de inovador pra música, especificamente? Porque ele fez Não, o é pop que chiclete que o Fábio falou, por exemplo. Eu na acho que ele visão. fez baseado no Justin Timberlake. Here is my album. Usher, sabe assim? Tipo, Exato, mas é que eu acho que a maronfização do pop do Justin Bieber, enfim, gerou isso. Mas eu acho que o Justin, ele criou ali uma coisa também. eu O acho pop que Justin surgiu. Bieber é uma coisa. Foi um efeito, pra mim, o efeito Justin Bieber é mais um efeito Britney Spears do que Justin Timberlake. Porque na mesma época que o Justin Timberlake tava fazendo o sucesso dele ali sozinho, não tinham outros artistas tão grandes quanto ele. Talvez até tenham surgido um ou outro querendo imitar, mas poucos. O Usher tinha, né? Mas assim... Mas o Usher. Só que eles conviveram meio que no mesmo ambiente. Tipo, o Usher conseguiu. E aí viraram as duas referências, os next Michael Jackson, sabe? Aqui, pro Justin Bieber, eu acho que é mais. É mais um efeito Britney Spears de toda a gravadora queria lançar o próximo Justin Bieber. Uhum. Então veio aí o Shawn Mendes, o Austin Mahone, o Cody Simpson, todo mundo que você comentou, e que hoje não faz sucesso. Eles nem conseguiram lançar um álbum. O Shawn Mendes conseguiu. Mas também não era o mesmo estilo que o Justin Bieber. Porque era uma coisa mais violão. John Tipo, ele foi Mayer. pra E um foram outro... vários anos depois, né? Acho que ele começou com uma. Isso. Talvez pra ocupar um espaço que. Não vou falar que foi deixado, mas que o Justin saiu. Então o Shawn Mendes veio pra meio que os novos adolescentes depois do Sim. Justin. Só que Uhum. daí as vertentes dele depois dos dois bifurcaram pra não foi ao direções mesmo diferentes. tempo, né? Não. Porque quando o Shawn Mendes estreou com Handwritten, o Justin tava lançando aquela era Journals. Que era uma merda. Ah, louca, não era uma merda, mas tipo assim, que não tinha álbum, não era rolou, comercialmente. né? E ele tava em baixa, então... Isso. Então ele conseguiu esse espaço. Mas aqui. Aí depois é isso, né? E aí os homens maduros querem ser o Harry Styles. Então, sei lá. Eu acho Quantos que anos não o é Harry um mau Styles trabalho, tem? mas tá aí. Inclusive? 94 o Divo, vai fazer 29 esse ano. Já fez, né? Acho que ele é de março. Não, calma, ele é de 94? É. Então ele vai Eu tô fazer curioso pra 31. saber o que ele vai fazer, sabia? Hã? Então 31. É isso. Mas ainda Eu assim, esqueci que que estamos a em gente- 2025. Eu esqueci quantos anos eu tenho. Mas ele. Ele vai fazer 29. Mas ainda assim, comparado ao Joe, ainda assim, são muitos anos diferentes. Muitos é ótimo, né, gente? São tipo 4 anos de diferença. Eu acho que o Harry e o The É que o Harry Weeknd- gosta de mulheres mais velhas, né? O Harry e o The Weeknd são nomes que ditam um pouquinho, assim, pelo menos ditaram um pouquinho da música, e eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer de próximos Amigo, passos. fatou, porque assim, o álbum do Nick é o The Weeknd. E esse álbum aqui vai mais pra um ladinho Harry Styles. É que agora o The Weeknd também deu de... É. Ah, É. É,
Ai, ai, ai. É, Temos. mas tá bom. Temos. Temos. Grande Gente, então episódio, tá. hein? Quem diria? Foi. Quem Vocês diria? acharam? Eu Adorei, tenho certeza adorei. que não. Tchau. Beijos. Tchau. Beijos.